Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos nessa segunda aula da disciplina Introdução à Economia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Na aula de hoje vamos falar os tópicos de microeconomia para gestores, com os itens objetivo da análise microeconômica, o funcionamento de uma economia de mercado, o mercado e a estrutura de mercado, e a unidade 4, analisando os tópicos de macroeconomia para gestores e o objetivo da análise econômica. Microeconomia. A microeconomia é definida como um problema de alocação de recursos escassos em relação a uma série possível de fins. Os desdobramentos lógicos desse problema levam ao estudo do comportamento econômico individual de consumidores e firmas, bem como a distribuição da produção e rendimento entre eles. A microeconomia é considerada a base da moderna teoria econômica, estudando suas relações fundamentais. As famílias são consideradas fornecedores de trabalho e o capital e demandantes de bens de consumo. As firmas são consideradas demandantes de trabalho e fatores de produção e fornecedoras de produtos. Os consumidores maximizam a utilidade a partir de um orçamento determinado. As firmas maximizam o lucro a partir de custos e receitas possíveis. A microeconomia procura analisar o mercado e os outros tipos de mecanismos que estabelecem preços relativos entre os produtos e serviços, alocando de modos alternativos os recursos das quais dispõem determinados indivíduos organizados numa sociedade. O objeto da microeconomia. A microeconomia trata das escolhas dos indivíduos quanto à ausência dos recursos escassos que têm disponíveis, a ausência das coisas. Assim, estuda os fundamentos das escolhas econômicas de cada indivíduo e a sua evolução com a alteração dos preços das coisas. Além de considerar as decisões individuais, a microeconomia pode ainda considerar um certo nível de agregação. No entanto, a agregação é sempre de coisas idênticas, homogêneas e em quantidades. Por exemplo, podem ser considerados em conjunto os consumidores de laranjas e em conjunto os vendedores de laranjas, sendo que, apesar de haver muitas variedades de laranjas, é assumido que para um certo grau de abstração são idênticas. A agregação será, por exemplo, em toneladas produzidas para a temperatura. Oposto à microeconomia, que se debruça sobre as escolhas individuais, existe a macroeconomia, que estuda as realidades agregadas ao nível dos países, sendo que a agregação é feita em termos monetários, multiplicando as quantidades pelo preço de mercado. A economia industrial, que estuda as realidades ao nível da indústria, que genericamente são conjuntos de empresas que usam tecnologias idênticas e ou produzem bens idênticos. É a disciplina intermediária entre as duas, podendo considerar agregações em valor ou em quantidades. A microeconomia, por questões de sistematização, pode ser dividida em diversas especialidades, nomeadamente a teoria do consumidor, a teoria do produtor, a teoria dos mercados, a teoria dos bens públicos e outros. A microeconomia preocupa-se em explicar como é gerado o preço dos produtos finais e dos fatores de produção no equilíbrio geralmente perfeitamente competitivo. Divide-se em teoria do consumidor. Estuda as preferências do consumidor, analisando o seu comportamento, as suas escolhas, as restrições quanto a valores e a demanda de mercado. A partir dessa teoria, se determina a curva de demanda. A teoria da firma estuda a estrutura econômica de organizações cujo objetivo é maximizar os lucros. Organizações que, para isso, compram fatores de produção e vendem o produto desses fatores de produção para os consumidores. Estuda as estruturas de mercado tanto competitivas quanto monopolísticas. A partir dessa teoria se determina a curva de oferta. A teoria de produção estuda o processo de transformação de fatores adquiridos pela empresa em produtos finais para a venda no mercado. Estuda as relações entre as variações
dos fatores de produção e suas consequências no produto final. Determina as curvas de custo que são utilizadas pelas firmas para determinar o volume ótimo de oferta. A microeconomia ou teoria dos preços analisa a formação de preços no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decide qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos. Assim, enquanto a macroeconomia vai enfocar o comportamento da economia como um todo, considerando variáveis globais como consumo agregado, renda nacional e investimentos globais, a análise microeconômica preocupa-se com a formação de preços de bens e serviços. Por exemplo, soja, automóveis e de fatores de produção, salários, aluguéis, lucros em mercados específicos. A teoria microeconômica não deve ser confundida com a economia de empresas, pois tem enfoque distinto. A microeconomia estuda o funcionamento da oferta e da demanda na formação do preço no mercado, isto é, o preço obtido pela interação do conjunto de consumidores com o conjunto de empresas que fabricam um dado bem ou serviço. Do ponto de vista da economia de empresas, que estuda uma empresa específica, prevalece a visão contábil-financeira na formação do preço de venda de seu produto, baseada principalmente nos custos de produção, enquanto na microeconomia predomina a visão do mercado. A teoria do consumidor, ou teoria da escolha, é uma teoria microeconômica que busca descrever como os consumidores tomam decisões de compra e como eles enfrentam os conflitos e as mudanças em seu ambiente. Os fatores que influenciam as escolhas dos consumidores estão basicamente ligados à sua restrição orçamentária e preferências. Os principais instrumentos para análise e determinação de consumo são a curva de indiferença e a restrição orçamentária. Para a teoria do consumidor, as pessoas escolhem obter um bem indeterminado do outro em virtude da utilidade que ele se proporciona. A demanda de mercado tem um conceito. A demanda ou procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. A procura depende de variáveis que influenciam a escolha do consumidor. São elas o preço do bem e serviço, o preço dos outros bens, a renda do consumidor e o gosto ou preferência do indivíduo. Para estudar-se a influência dessas variáveis, utiliza a hipótese dos certos pares, ou seja, considera-se cada uma dessas variáveis afetando separadamente as decisões do consumidor. Há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem. É a chamada Lei Geral da Demanda. Essa relação pode ser observada a partir dos conceitos de escala de procura, curva de procura ou função demandada. Relação preço-quantidade procura ser representada por uma escala de procura, conforme apresentada. A curva de demanda é negativamente inclinada devido ao efeito conjunto de dois fatores, o efeito substituição e o efeito renda. Se o preço de um bem aumenta, a queda da quantidade demandada será provocada por esses dois efeitos somados. A efeito substituição, se um bem possui um substituto, ou seja, outro bem similar que satisfaça a mesma necessidade, quando o seu preço aumenta, o consumidor passa a adquirir o bem substituto, produzindo assim uma demanda. Exemplo, o fósforo. O efeito renda, quando aumenta o preço de um bem, o consumidor perde o poder aquisitivo e a demanda por esse produto diminui. Outras variáveis que afetam a demanda de um bem. Efetivamente, a procura de uma mercadoria não é influenciada apenas por seu preço. Existe uma série de outras variáveis que também afetam a procura. Se a demanda dos consumidores aumentam a demanda do produto, essa também aumentar. Temos um bem normal, bem inferior, cuja demanda varia em sentido inverso às variações da renda. Exemplo, se o consumidor fica mais rico, diminuirá o consumo de carne de segunda e aumentará o consumo de carne de primeira. E bens de consumo associado, quando a demanda do bem
quase não é influenciada pela renda dos consumidores. Arroz, farinha, sal. Muitas vezes ocorre a diminuição do consumo desse tipo de bem, devido ao aumento da renda. No item D, bens substitutos, quando há uma relação direta entre o preço de um bem e a quantidade do outro. Exemplo, o aumento no preço da carne deve elevar a demanda de peixe. Bens complementares são bens que podem ser utilizados em conjunto ou que ficam melhores utilizados. Exemplo, se aumentar o preço da impressora e a quantidade demandada de cartuchos diminuir, é porque a impressora e o cartucho são complementares no consumo. Ofertas de mercado. Pode-se conceituar a oferta como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo. Da mesma maneira que a demanda, a oferta depende de vários fatores, entre eles o seu próprio preço, dos demais preços, dos preços dos fatores de produção, das preferências dos empresários e da tecnologia. Diferentemente da função demanda, a função de oferta mostra uma correlação direta entre a quantidade ofertada e o nível de preços. É a chamada lei geral da oferta. Podemos expressar uma escala de oferta de um bem X, ou seja, dado uma série de preços, quais seriam as quantidades ofertadas a cada preço? O equilíbrio de mercado é a interação das curvas de demanda e de oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um determinado mercado. Veja o quadro representativo da oferta e demanda do bem X. Como se observa na tabela, existe o equilíbrio entre a oferta e a demanda do bem X quando o preço é igual a 6 unidades monetárias. Um mercado é considerado eficiente quando a alocação de recursos maximiza o excedente total e o seu resultado para a sociedade é o maior possível. Entretanto, isso não significa que esse resultado seja dividido de maneira igual entre seus participantes. Pelo contrário, há uma diferença importante entre os conceitos de igualdade e equidade. O que ocorre aqui é a equidade, ou seja, uma imparcialidade na distribuição desse resultado da alocação de recursos para a sociedade. Em outras palavras, todos os participantes desse mercado são beneficiados em uma situação de eficiência de mercado, mas nem todos são beneficiados de maneira igual. Mas afinal, qual é essa situação na qual se maximiza o excedente total? Em que situação podemos dizer que chegamos à eficiência de mercado? Você viu na unidade 3 do caderno didático que a oferta e a demanda de um bem em um determinado mercado pode ser representada por duas curvas, uma crescente e outra decrescente, em um gráfico cujos eixos são preço e quantidade. Como mostrado no gráfico A, de acordo com o que vimos acima, referente aos excedentes do consumidor e do produtor e determinantes de preços P1 e P2, por exemplo, podemos dizer que no ponto em que as curvas de oferta e demanda se cruzam no espaço, ou seja, no ponto de equilíbrio, teremos uma situação que maximiza o excedente total desse mercado, como demonstrado no gráfico. Na área sombreada mais escura, temos o excedente do consumidor e na área sombreada mais clara, o excedente do produtor. O excedente total corresponde, portanto, à soma dessas duas áreas. Assim, podemos afirmar que é no equilíbrio de mercado que alcançamos a eficiência. E isso nos permite dizer que o mercado livre aloca a oferta aos compradores, que atribui um valor máximo a um bem, e a demanda dos produtores com o mínimo custo de produção. Para preços maiores que o preço de equilíbrio, o valor para esses compradores é maior que o custo para os produtores. Para preços menores que o preço de equilíbrio, como no gráfico B, que representa a imposição de um preço máximo pelo governo, o valor para os compradores é menor que o custo para os produtores. Percebe-se no gráfico B que a quantidade que será comercializada é inferior à quantidade de equilíbrio, uma vez que, a esse preço, os ofertantes desejam vender uma quantidade menor do produto. O excedente total, portanto, corresponde à soma das áreas dos trapézios representados no gráfico, e é claramente menor que aquele em situação de equilíbrio de mercado. Em ambas as situações, não temos uma situação de eficiência de mercado. Assim, é a quantidade de equilíbrio que maximiza a soma dos excedentes, do produtor e do consumidor. Quando os mercados não são perfeitamente competitivos,
Um único comprador ou vendedor, ou um pequeno grupo, pode controlar os preços. E essa capacidade de influenciar os preços é chamada de poder de mercado. O poder de mercado pode resultar em ineficiência, porque pode manter preços e quantidades fora do ponto de equilíbrio. Passaremos agora a discussão acerca das estruturas de mercado existentes, que dizem a respeito à forma de organização dos mercados, começando pela já mencionada estrutura de concorrência perfeita. Estrutura de mercado, concorrência perfeita. Em um mercado de concorrência perfeita, há 4 pressupostos básicos. Existem inúmeros compradores e vendedores, e cada um deles sem influência sobre a determinação dos preços. São tomadores de preço. Segundo, os vendedores oferecem produtos homogêneos, isto é, produtos sem diferenciação entre si. Terceiro, a entrada e a saída de empresas de mercado são livres. Quarto, compradores e vendedores em um mercado de concorrência perfeita possuem também livre acesso à informação, sem qualquer custos. Dessa maneira, em um mercado de concorrência perfeita, a ação individual de um comprador ou de um vendedor tem impacto negligenciável sobre os preços, dado o pressuposto 1 citado acima. Os compradores e vendedores, nesse tipo de estrutura, entendem os preços como um dado do mercado e têm que aceitar os preços praticados nele. O pressuposto número 2 é fundamental para que se caracterize um mercado de concorrência perfeita. A existência de diferenciações entre os produtos oferecidos já não caracteriza mais como tal, mas sim como uma concorrência monopolística, como se verá melhor abaixo. O pressuposto 3 indica que não há barreiras, como a formação de trustes e cartéis, que impeçam a entrada de outros vendedores e compradores nesse tipo de mercado. O monopólio. A característica mais importante em um monopólio é o número de empresas. Há apenas uma. Nessa situação, não há curva de oferta. O monopolista apenas observa a curva de demanda do mercado e ajusta o preço de maneira a alcançar o lucro máximo. Assim, o monopolista detém o mercado de um determinado produto ou serviço e pode impor preços aos que o comercializam. Existe um monopólio quando se tem apenas um vendedor de um determinado bem para o qual não existem substitutos próximos. Além disso, como forma de proteção contra possível concorrência, há barreiras à entrada de empresas que queiram vender o mesmo bem ou um bem substituto a ele. Os monopólios podem surgir de 3 formas. A primeira delas é quando há recursos monopolísticos, ou seja, quando apenas uma empresa tem um recurso exclusivo, quando tem um direito exclusivo de propriedade ou quando os custos de produção a tornam o único produtor, por ser mais eficiente que os demais. E dessa forma, criar uma barreira à entrada de outras empresas no mercado. A segunda se refere aos monopólios criados pelo governo, como pelos direitos autorais, pela lei das patentes, ou mesmo por questões políticas, quando se trata do interesse público. Os benefícios da criação de tal monopólio estão no incentivo à atividade criadora. A terceira forma refere-se a uma situação que será estudada em um dos próximos capítulos. É o chamado monopólio natural. Essa é uma situação de mercado no qual os investimentos iniciais para a entrada no mercado são extremamente elevados e os custos marginais são muito baixos, o que inviabiliza a existência de concorrência. Assim, tem que se pôr a característica de que o custo total diminui com o aumento de uma unidade produzida. A estrutura de mercado, que se situa entre os mercados competitivos e os monopólios, representa uma situação em que as empresas não enfrentam o mesmo grau de competição dos mercados competitivos e não são tomadoras de preço. Trata-se da chamada competição imperfeita, que compreende a concorrência monopolística e os oligopólios. A concorrência monopolística, nela há um grande número de empresas, com livre entrada e saída do mercado, cada uma oferecendo produtos que não são similares ou idênticos. Dessa maneira, os vendedores têm alguma liberdade sobre a escolha de preço, visto que cada produto é único. Dessa maneira, o preço tende a ser maior que o custo marginal de produção. A existência desses produtos diferenciados é fundamental para a existência desse tipo de mercado.
Assim como já mencionado, na parte sobre a concorrência perfeita, a principal diferença entre mercado de concorrência perfeita e o mercado de concorrência monopolística é que neste há essa diferenciação entre os produtos oferecidos. As empresas nesse tipo de mercado, apesar de oferecer produtos diferenciados, assemelham-se à situação de monopólio na definição do preço. O oligopólio, e nos oligopólios há um pequeno número de vendedores, cada um oferecendo produtos similares ou idênticos. Devido a esse pequeno número de competidores, a principal característica dos oligopólios é a tensão entre competição, interesse próprio, e cooperação. As empresas são, portanto, independentes. As empresas podem concordar em agir como um monopólio. Assim temos o conluio ou colusão, acordo entre empresas para evitar a concorrência, estabelecendo quantidades a serem produzidas ou preços a serem cobrados. O cartel, que é o grupo de empresas que agem explicitamente como se fosse um monopólio, subdivididos em cartéis perfeitos e cartéis imperfeitos. Nos primeiros, há acordos formais de preço e volume entre as empresas. No segundo, não existe acordo formais. A empresa líder fixa os preços e é seguida pelas demais. Embora os oligopólios gostassem de agir como cartéis e ter lucros de monopólio, as leis proíbem acordos de preços entre as empresas, para proteger o interesse público. Além disso, acordos desse tipo são difíceis devido ao comportamento oportunista das empresas. Dessa maneira, o equilíbrio do oligopólio se dá da seguinte maneira: as empresas estabelecem suas estratégias de produção e preços observando as estratégias de seus concorrentes. Quando as empresas em oligopólio escolhem suas estratégias, procurando maximizar o resultado individual, elas produzem uma quantidade maior que o mercado. O monopólio, o outro mercado, é a estrutura de mercado que se caracteriza pela existência de um único comprador, chamado monopolista, para um determinado produto e inúmeros vendedores. Ao contrário da situação de monopólio, aqui não há curva de demanda, há apenas a curva de oferta. O monopolista ajusta o preço e a quantidade que irá demandar, de acordo com ela, de modo a maximizar o custo total de compra de um determinado produto. Dessa maneira, o monopolista tem o poder de mercado, na medida em que pode influenciar os preços de um determinado bem, por meio de apenas a variação da quantidade comprada. Assim, seus ganhos dependem da elasticidade da oferta, ou seja, da sensibilidade da oferta e variação dos preços. O oligopólio é a estrutura de mercado que se caracteriza pela existência de um pequeno grupo de compradores. É, portanto, um tipo de competição imperfeita, inverso ao oligopólio. Assim como na situação de oligopólio, é necessário haver cooperação entre os oligopolistas para que se possa chegar a uma situação mais favorável a todos. Cada empresa sabe que seus custos dependem não só da quantidade que ela demanda, mas das quantidades demandadas pelos demais. Os ganhos dos oligopolistas estão, assim como na situação anterior, atrelados à necessidade da oferta de bens. Na parte macroeconômica, ou na macroeconomia, ela estuda o comportamento dos grandes agregados, tais como PIB, renda, nível geral de preços, taxa de juros, taxa de câmbio, emprego, desemprego, balanço de pagamentos, moeda e etc. Ao estudar esses agregados, a macroeconomia deixa para um segundo plano o comportamento das unidades e constituições individuais e dos mercados específicos, que são estudados pela microeconomia. A macroeconomia trata o mercado de bens e serviços como um todo, agregando produtos agrícolas, industriais, serviços, transportes, bem como o mercado de trabalho, não se preocupando com as diferenças de qualificação, sexo, origem, etc. A abordagem macroeconômica tem a vantagem de permitir uma melhor compreensão dos fatos mais relevantes da economia, representada assim um importante instrumento para a política e programação econômica. As lutas da política econômica.
alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição ajustada de renda e letra D, crescimento econômico. As questões relativas ao emprego e inflação são consideradas conjuntamente de curto prazo. As questões relativas ao crescimento econômico são predominantemente de longo prazo. O nível de emprego, a questão do emprego e desemprego, não preocupa as economias até 1930, ou seja, não preocupavam. Eles acreditavam que o mercado conduziria automaticamente ao pleno emprego. A preocupação com o emprego como método do governo surgiu com Keynes, que forneceu a teoria para se recuperar o nível do emprego de longo prazo. Keynes defendeu a necessidade da intervenção do Estado na economia, pelo qual o Estado deveria garantir a demanda agregada e, através do gasto público, manter o equilíbrio econômico. A estabilidade de preços é a busca da estabilidade que se dá em função do processo inflacionário, que é um aumento generalizado dos preços nas mercadorias. A inflação é um fenômeno inerente ao capitalismo e existe em todos os países. No entanto, nas economias em desenvolvimento, os aumentos da inflação são constantes, em função dos equilíbrios da economia. Portanto, a estabilidade dos preços é uma meta de governo, uma vez que a inflação, a partir de um determinado patamar, desestabiliza a economia. A distribuição de renda é um tema que está ligado ao perfil da participação dos trabalhadores na riqueza nacional. Nas economias desenvolvidas, a participação dos salários do produto é de cerca de 2/3, enquanto no Brasil é de cerca de 1/3. O perfil salarial tem influência direta nos processos de distribuição de renda. Nas economias de baixos salários, a renda é mais concentrada, enquanto nas economias desenvolvidas a renda é menos concentrada. O crescimento econômico, o último tópico, pode ser induzido pelo investimento e pela ação governamental. O investimento empresarial aumenta a produção, o emprego e a renda. O investimento governamental induz não só o investimento empresarial, como também estimula a economia e reverte a estagnação econômica. Uma política de estímulo ao capital financeiro, com estabilidade a qualquer custo, leva a economia à recessão e ao desemprego. Uma política de estímulo à produção aumenta o emprego e a renda. Os objetivos da política econômica não são independentes um do outro. Há uma inter-relação entre eles. É importante que a política econômica seja a realidade de maneira coordenada para que se obtenham os objetivos desejados. Os instrumentos da política econômica, da macroeconomia, ela envolve a atuação do governo no conjunto da economia. Para que a política seja efetivada, o governo lança mão de uma série de instrumentos para atingir as metas macroeconômicas. Dentre elas, a política fiscal, a política monetária, a política cambial e comercial e a política de rendas. A política fiscal está relacionada aos instrumentos de que o governo dispõe para arrecadar impostos, controlar despesas, estimular ou desestimular o consumo, bem como os gastos privados. Os tributos e impostos em geral, os controles de despesa, o funcionalismo, o estímulo e desestímulo do consumo e os gastos gerais. Esses são, se o governo pretende reduzir a inflação, são ferramentas para diminuir os gastos públicos e aumentar a carga tributária. Se o governo quer aumentar o emprego, aumenta os gastos governamentais. Se o governo quer atuar na distribuição de renda ou na distribuição regional, impõe imposto sobre a natureza ou incentivos para as regiões mais pobres. A política fiscal obedece ao princípio da autoridade, segundo o qual a implementação de uma medida fiscal só pode ocorrer a partir do ano seguinte de sua aprovação no Congresso. A política monetária está relacionada ao estoque monetário do país. Envolve a emissão de moeda, renda e compra de títulos públicos, bem como a regulação do sistema bancário, emissão de moedas, mecanismo pelo qual o governo pode aumentar ou diminuir o volume de moeda na economia de acordo com os interesses de estimular ou desestimular o consumo. As reservas compulsórias são mecanismos pelo qual o governo impõe aos bancos comerciais a retenção de uma parcela de 2 depósitos. O mercado aberto
é a estrutura a partir da compra e venda de títulos públicos. O redesconto são empréstimos do Banco Central aos bancos com dificuldades passageiras. A taxa de juros é um instrumento pelo qual o governo pode incentivar ou desacelerar o crescimento econômico. A política comercial e cambial são as políticas voltadas para o setor externo da economia. A política cambial refere-se à capacidade do governo de definir a taxa de câmbio através do Banco Central. A taxa de câmbio pode ser definida pelo mercado, se assim o governo definir. A política comercial tem como instrumento os incentivos à exportação, de estímulo aos desestímulos às importações, através de instrumentos fiscais e creditivos, além de barreiras tarifárias. E, por fim, a política de rendas, que está ligada à capacidade do governo de atuar na formação e apropriação da riqueza, mediante a fixação dos salários e no controle dos preços. No Brasil, não existe uma estratégia para a política de rendas, no sentido de sua distribuição mais justas. As políticas governamentais, nesta área, atendem muito mais os interesses do capital do que do trabalho. A contabilidade nacional de um país é medida através da produção corrente, e isso significa que não são considerados os bens de segunda mão produzidos no período anterior. Nas transações com bens, só se considera a remuneração do vendedor, que é um serviço corrente. A contabilidade nacional só trabalha com os bens transacionais no mercado, ou seja, a produção que não vai ao mercado não é contabilizada. A contabilidade nacional não trabalha com agregados monetários, ou seja, a contabilidade só trabalha com agregados reais, que representam alterações na produção e na renda. A contabilidade nacional só trabalha com fluxo geralmente de um ano. Nesta conta não entram os estoques como contabilidade privada. Elas dividem-se em 4 grandes contas: o PIB, a renda nacional disponível, a conta de capital e a conta de transações correntes com o exterior. O PIB é um agregado que expressa o conjunto de todo o esforço produtivo de um país, num determinado período. Ou seja, o PIB é a soma de todas as atividades econômicas, produção de bens e serviços, expresso monetariamente. Exemplo, o PIB brasileiro de 1998 foi de 900 milhões de dólares. O PIB per capita é um indicador que resulta na divisão do PIB pelo conjunto da população. Exemplo, 900 milhões de dólares por 150 milhões de habitantes é igual a 6 mil dólares por pessoa. A formação bruta de capital fixo, FBK, é o conjunto dos investimentos realizados tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. O PIB pode ser analisado de 3 maneiras básicas: na ótica do produto, que compreende a medição através da soma dos valores de bens finais produzidos no período; a ótica da renda, que compreende a soma dos pagamentos efetuados aos proprietários dos fatores de produção, juros, lucros, aluguéis e salários; e pela ótica da despesa, que compreende o dispêndio com consumo, investimentos, exportações, menos importações. A soma dos valores adicionais irá indicar a renda nacional, que é igual à renda do produto. A renda nacional disponível, nessa conta são registradas todas as despesas e receitas das famílias, bem como todas as receitas e despesas do governo. O saldo desse processo é a poupança interna. A conta consolidada de capital refere-se à formação do capital na economia. Demonstra como foram financiados os investimentos realizados no país. Nessa conta, entram os gastos com bens de capital, estoque e construções. Os créditos são representados pelas fontes de fornecimento dos investimentos. A conta de transações correntes com o exterior está representada pelos créditos e débitos com o resto do mundo. O resultado é a poupança externa. A conta das administrações públicas, essa é uma conta à parte, nela são lançadas as despesas correntes do governo, com funcionalismo, transferência e compra de materiais nacionais e importados. A balança de pagamentos, BP, é uma conta que registra todas as transações comerciais e financeiras de um país com o outro ou do Brasil com o resto do mundo. É constituída pela balança comercial, balança de serviços e balança de capitais.
A balança comercial registra todos os fluxos correspondentes às importações e exportações de um país. Dependendo do seu resultado operacional, o país pode ter superávit ou déficit comercial. O superávit é as exportações são maiores que as importações. No déficit, as importações são maiores que as exportações. A balança de serviço registra os pagamentos e recebimentos por compra e venda de serviços internacionais. Entre os principais itens dessa conta, destaque-se pelo lado da despesa, os frutos pagos a navios estrangeiros, os juros da dívida externa e os lucros remetidos ao exterior pelas firmas estrangeiras e pelo lado da receita, que são contabilizados os fretes pagos a navios brasileiros, os prêmios de seguros a companhias nacionais, os juros pagos ao Brasil por países devedores e lucros eventualmente recebidos no exterior. A balança de serviços e a balança comercial conjuntamente formam a balança de transações correntes. A balança de capital, ela vai registrar todas as transações que não se referem à produção ou venda de serviços ou bens. Inclui-se nessas contas os investimentos diretos das empresas estrangeiras no Brasil, o capital estrangeiro que ingressa como empréstimo, os créditos do FMI, do Banco Mundial, bem como de outros governos para o Brasil. Em princípio, o balanço de pagamentos de um país deve manter o equilíbrio. Quando isso não acontece, o país usa as ferramentas ou empréstimos internacionais para manter o equilíbrio. E com isso encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.